Excelente tarde para você, Suiane, para quem nos acompanha aqui no programa da tarde. É isso, olha, o governo de São Paulo intensificou as ações nesse final de semana justamente para tirar de circulação as bebidas possivelmente adulteradas, né? Que de uma certa forma tem dado prejuízo, melhor dizendo, à saúde da população. Para isso, o governo de São Paulo disse que desde a última segunda-feira, dia 29, ultrapassou mais de 7 mil averiguações, 7 mil garrafas que foram apreendidas desde que começou toda essa história do metanol nas bebidas. A Secretaria de Saúde do Estado confirma, inclusive, 14 casos de pessoas contaminadas por metanol, 2 delas em óbito e outros 178 casos que estão sendo investigados, incluindo 7 mortes. Outros 15 casos, inclusive, já foram descartados pela perícia, pela análise da Polícia Científica de São Paulo. A polícia segue agora com uma verdadeira força-tarefa para continuar fiscalizando bares, restaurantes, distribuidoras, para justamente entender de onde vêm essas bebidas que estão contaminadas, A principal suspeita para esse caso, Suiane, telespectador, é de que possivelmente o metanol estaria sendo usado para fazer a higienização dos vasilhames. Ou seja, antes mesmo de ter a bebida, essas garrafas estavam sendo higienizadas com metanol ou com álcool misturado, o etanol misturado com o metanol, misturando 2 substâncias ali na sequência, por não secar direito, algo nesse sentido, as garrafas eram enchidas e na sequência vendidas. Lembrando que ao menos 22 pessoas foram presas, não só aqui no ABC, mas também em toda a capital paulista, em todo o estado, podemos dizer, ações que tem no interior de São Paulo, grande São Paulo, que já prenderam 22 pessoas suspeitas, inclusive, de serem donos de distribuidoras que falsificavam não só os destilados, como também cervejas. Esses estabelecimentos, por determinação do governo de São Paulo, eles são fechados temporariamente, até que todas as perícias sejam realizadas para que então possam voltar a funcionar. Em caso de irregularidade, o governo tem a obrigação de poder fechar esses locais. Caso contrário, esses locais ficam fechados, como eu disse, temporariamente. Na sequência, caso não tenha comprovação de adulteração dessas bebidas, os comércios voltam a ser reabertos. O governo de São Paulo, inclusive, anunciou hoje, Suiane, um novo pacote, na verdade, uma parceria com algumas empresas de bebidas para justamente tirar de circulação as bebidas falsificadas, utilizadas por terceiros, feitas por terceiros ou até mesmo de organização criminosa. Falando em organização, o governo de São Paulo chega a dizer que não confirma a participação de uma das maiores organizações criminosas, como o caso do PCC, na falsificação do metanol. A gente segue acompanhando, viu, Suiane, de perto todas essas informações, porque longas operações devem ter e os casos ainda devem ser atualizados até o final da tarde de hoje, Suiane. Padula, que loucura que a gente está vivendo, né, minha gente? Gente do céu, são muitas hipóteses aí, muitos desdobramentos em relação a esse caso, mas é importante esperar a análise das autoridades para que a gente possa realmente falar com mais assertividade, com forma mais assertiva sobre isso. Aqui no Piauí, Padula, inclusive, a gente tem um caso suspeito que foi registrado em Parnaíba. Esse paciente está internado no Hospital Estadual de Seu Arco Verde. E também nós temos aqui a menção de outros 2 lotes de bebidas suspeitos no sul do estado que estão sendo analisados pelas autoridades. Essas informações, inclusive, também são nas redes sociais do nosso secretário de Segurança, Chico Lucas. Então, assim, é bom continuar atento, porque, minha gente do céu, que loucura que a gente está vivendo, viu? Que loucura. Eu, inclusive, dei uma volta nesse final de semana, Padula, aqui por alguns bares da capital do Piauí, aqui em Teresina, e impressionante como eu não vi ninguém bebendo destilado. A galera realmente está preocupada com isso que vem acontecendo, viu? Todas as mesas eu via cerveja, via chopp, via gente preocupada em beber um vinho que foi fabricado lá em 2020, 2022, enfim, já com essa preocupação, né? Aí em São Paulo também tá desse jeito, a galera tá com esse medo também. Justamente queria comentar agora, olha, a rede varejista, o comércio de São Paulo, registrou uma queda de 80% dos números de clientes que consumiam ou consumiriam essas bebidas
destiladas, vodkas, uísques, gin. Alguns desses estabelecimentos que não estão vendendo ou que, de uma certa forma, emitiram nota dizendo de onde compram essas bebidas, chegaram a dizer que os clientes pediam apenas os fermentados, as cervejas e também os vinhos, mas que houve sim uma redução gigantesca nesse final de semana. Eu estive, inclusive, na capital paulista, nas regiões mais bem movimentadas, né, que tem muitos bares, região ali do Higienópolis, enfim, e realmente há uma baixa gigantesca. O que no final de semana passado você não conseguia, por exemplo, cadeira para sentar, hoje você tinha, ou melhor, ontem tinha lugar de sobra, porque as pessoas realmente estavam com um certo receio de tomar qualquer tipo de bebida, Suiane. Eu também senti isso aqui em Teresina, aqui no Piauí, os bares mais vazios e em todas as mesas apenas cerveja. E aqui a gente ainda viu o vinho. E a gente que trabalha e que vive esse mundo também de festa e tudo, Padula, a gente sabe que a lucratividade desses bares é muito mais em cima das bebidas quentes, das bebidas destiladas, né? A margem de lucro é muito maior do que a margem da cerveja e do chopp. Então, realmente, fica esse desfalque aí nesse sentido. Inclusive, eu até gostaria de destacar uma matéria que eu li, se eu não me engano, do New York Times, ou é da BBC News, se eu não me engano, uma matéria internacional que dizia assim: a caipirinha está suspensa, porque de fato, né, a gente que é conhecida pela famosa caipirinha, na verdade tem que dar aquela segurada por conta dos destilados que possivelmente estão contaminados, né? E essa matéria do jornal internacional, que eu realmente não me lembro agora qual foi o veículo de comunicação, mas ele dizia que a caipirinha no Brasil estava suspensa, que um daqueles atrativos brasileiros não estava sendo vendido por conta desse caso de metanol. E falando também, Suiane, sobre o metanol, é importante destacar que há casos registrados também fora no Brasil, como por exemplo na Rússia, onde pelo menos 30 casos foram registrados e que estão sendo investigados nesse momento, Suiane. Que loucura. Aqui no Brasil, inclusive,